A gente já viu quais são os pronunciamentos que podem ser proferidos no tribunal, né? E agora, como é que eu chego no tribunal? A gente precisa saber como é que eu vou chegar no tribunal. Então, eu chego de 3 formas no tribunal. Ou eu estou interpondo um recurso diretamente no tribunal, tá? Ou ele está sendo interposto e está indo através do julgador de primeiro grau. Ou eu estou ajuizando uma ação autônoma direto no tribunal. Ou eu estou, né, suscitando um incidente no tribunal, como o IRDR, como o IAC, né? Eu estou suscitando um incidente. Ou pela remessa necessária, nos casos em que há condenação da Fazenda Pública, em primeiro grau. Então, essas são as formas que eu vou chegar no tribunal. Ou eu estou peticionando direto para o tribunal, através de uma ação autônoma, ou de um incidente do tribunal, ou eu estou recorrendo direto no tribunal, ou, de alguma forma, seguindo para o tribunal através do meu recurso, ou o meu processo está indo para o tribunal por remessa necessária. Essas são as formas que eu chego no tribunal. E aí, né, quando eu falo de, professora, mas e mandado de segurança? Mandado de segurança é uma ação autônoma. Né? Você está impetrando o mandado de segurança, você está indo para o tribunal através de uma ação autônoma, porque o mandado de segurança é uma ação de conhecimento. Tá? Mesmo sendo, a gente chamando de remédio constitucional, porque ele é, na verdade, né, um remédio constitucional, mas eu estou indo através de uma ação autônoma. A questão é que quando eu chego no tribunal, qual é a primeira pessoa que eu encontro? Qual é a primeira pessoa que eu vou saber, né, que vai conhecer o meu processo? Gente, a primeira pessoa que vai conhecer o meu processo é o relator. É o desembargador que vai figurar como relator no meu processo, tá? E tem uma música que o Roberto Carlos fez para o relator. Muita gente não sabe. Que o Roberto Carlos, todo mundo que conhece o Roberto Carlos, conhece? Ou ama ou odeia, né? Dizem que é assim, Roberto Carlos, ame-o ou odeio. Ou você acha brega e odeia, ou você acaba curtindo as músicas de fossa dele. O Roberto Carlos fez uma música para o relator. Não sei se vocês vão lembrar da música, a música é assim, esse cara sou eu. Lembram dessa música? Essa música é do relator, porque o relator é o cara do tribunal, entendeu? É o cara que vai pegar o seu processo, é o cara que vai ler o seu processo, é o cara que vai votar no seu processo, é o cara que vai apresentar o seu processo para os demais. Tema de Salve Jorge, exatamente. Então, o relator é quem vai primeiro analisar o seu processo, para depois, se não for caso dele decidir monocraticamente, ele encaminhar para o colegiado. Então, perceba, é exatamente esse caminho aqui, tá? Chega na mão do relator, opa, eu sou o cara, e aí ele vai olhar. E depois que ele olhar o seu processo, é ele quem vai encaminhar ou não para o colegiado, para que aquele assunto seja discutido no colegiado, para que o seu recurso seja julgado pelo colegiado, tá? Então, cheguei no tribunal, quem é que eu vou encontrar primeiro? O relator. E depois da análise feita por esse relator, é que vai para o colegiado. Ou não. Pode acontecer de não ir para esse colegiado, tá? Então, entenderam? Cheguei no tribunal, primeira pessoa que eu vou encontrar lá, qual é? O relator. O meu processo vai ser distribuído no tribunal, porque eu preciso, né, de uma nova numeração no tribunal para saber onde o processo está. Então, por isso ele é distribuído no tribunal, ele ganha uma nova numeração. Se você for olhar o andamento processual, você vai ver, processo no tribunal, aí você clica. E quando você acompanha lá, vê o andamento, vai ter escrito assim, processo originário, que é o processo de primeiro grau. Então, você tem um número quando ele vai para o tribunal e um número em primeiro grau. E quando ele vai para o tribunal, ele ganha essa numeração exatamente, ele é distribuído e é sorteado para um relator, que vai ser o responsável por aquele processo. E aí, cheguei lá, fui para o relator analisou, fez a análise que tinha que fazer e encaminha para o colegiado. Ou não, a gente vai saber quando é que ele vai encaminhar e quando não vai encaminhar. E aí, professora, mas tem uma figurinha ali no cantinho, de costa, lendo, né, um livrinho vermelho, que você fala que é presidente ou vice-presidente. Pois é. Porque em sede de tribunal, eu também vou encontrar essa figura do presidente ou do vice-presidente. Mas em que momento eu vou encontrar ele? Quando eu for interpor recursos superiores.
ou quando eu for suscitar incidente de IAI. Lembra do incidente de IAI? Que ele vai para o presidente e o presidente vai determinar exatamente o pleno. Então, essa figura do presidente ou vice-presidente, a gente vai observar em algum momento específico, qual seja, no momento de julgar um IAI e no momento em que eu interponho recurso superior, recurso especial, recurso extraordinário, que vai para a mão dele analisar num primeiro momento, tá? Então, cheguei no tribunal, qual é a primeira pessoa que eu encontro? Relator. Que eu encontro não, que o meu processo vai se encontrar, né? O relator, tá? Visto o relator vai fazer a análise do processo e aí sim, se for o caso, ele vai encaminhar para o colegiado para a sessão de julgamento. Essa sessão de julgamento é composta por quem? Quem é o colegiado? É o relator mais 2 desembargadores denominados vogais. Claro isso para os senhores? Então, como é que é o procedimento nos tribunais? Porque vocês viram um procedimento no primeiro grau de jurisdição. O procedimento comum lá vocês viram, né? Petição inicial, citação, audiência de mediação e conciliação, se for o caso, contestação, reconvenção, junto com a contestação, réplica, julgamento conforme o Estado, saneamento do processo. Vocês viram esse procedimento. E eu também tenho procedimentos no tribunal. E como é que são, via de regra, os procedimentos nos tribunais? É o que a gente vai ver agora. Tudo que a gente vai ver na aula de hoje, né? À medida que a gente for falando dos recursos, a gente vai voltar muito para esses procedimentos, porque é exatamente o caminho que os recursos vão fazer. Tá ok? Aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona no geral. Então, eu tenho lá, né? Eu recorri, ou a remessa necessária, ou uma ação autônoma. O que vai acontecer? A secretaria vai fazer o registro e vai distribuir, onde vai ser sorteado um relator e automaticamente ela vai remeter a esse relator aquele processo. Tá? Esse procedimento está ipsiliteri a partir do 929 do Código de Processo Civil. Então, a gente vai estar estudando o artigo 929 a 931 para a gente ver exatamente esse procedimento caminhando. Então, eu tenho cheguei no tribunal, primeiro lugar que ele vai para a secretaria do tribunal. Nessa secretaria vai haver a distribuição para ganhar um número no tribunal, porque eu preciso saber, identificar onde está o processo, né? E, ao mesmo tempo, vai ter o registro desse processo, ingressando no tribunal, com o sorteio do relator responsável por esse processo. E aí, quando eu tenho esse sorteio, feito isso, a secretaria encaminha, remete os autos para a conclusão do relator. No processo eletrônico, ela vai apertar um enter e já vai aparecer lá na tela daquele relator que existe um processo para a conclusão dele. Tá? Se forem autos físicos, os autos mesmo saem da secretaria e vão para o relator. Nos tribunais, pelo menos aqui no Rio, os processos são todos eletrônicos. Mas eu não sei em outros estados se os tribunais também já estão todos já. Com a pandemia, acelerou muito essa questão do eletrônico, tá? Da digitalização dos processos. E aí vai a conclusão do relator. Ir à conclusão significa ir para o gabinete do relator. Então, quando vai a conclusão dele, ele vai analisar, vai chegar o momento que ele vai pegar aquele processo, vai analisar, e aí ele pode proferir uma decisão monocrática, que significa ele decidir sozinho, né? Ou ele pode, se não for o caso dele proferir uma decisão monocrática, ele pode remeter ao colegiado para a sessão de julgamento. E aí ele vai pedir uma data para a sessão de julgamento, né? Essa data ela vai ser feita sempre pelo presidente daquela Câmara. Por quê? Porque, como eu falei, eles não vão julgar um processo, eles vão julgar 300, 500 processos na mesma sessão de julgamento. Então, a Câmara ela é composta de 5 desembargadores. E esses 5 desembargadores, eles vão formando turmas de 3 a cada processo. Então, cada um vai ser relator de processos e cada um vai ser vogal em outros processos. E aí, quem organiza essa agenda da sessão de julgamento é o presidente daquela Câmara, porque um deles é o que preside. Então, esse presidente da Câmara é que vai, né, fazer a pauta do julgamento para saber quais são os processos que vão ser julgados naquela sessão de julgamento e quais serão julgados em outra sessão.
Então, o relator, ele vai pedir a data para julgamento, e aí, no momento que ele pede a data para julgamento, a gente aguarda até a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, é possível que a gente tenha uma coisa chamada técnica de julgamento, tá? A técnica de julgamento ocorre quando a gente vai ter, em alguns casos, uma decisão por maioria. O que significa isso? Eu falei para vocês que 3 votam. E aí 3 podem votar no mesmo sentido ou não. Então eu posso ter 2 votando num sentido e 1 votando em outro. Quando eu tenho 2 votando num sentido e 1 votando em outro, a gente vai dizer que a gente tem uma decisão por maioria de votos ou uma decisão não unânime. E nesses casos, a lei vai determinar que em algumas situações ocorra a técnica de julgamento. E aí, ocorrendo a técnica de julgamento, a gente tem a lavratura do acórdão, que é a decisão construída naquele colegiado, tá? E aí esse acórdão vai ser publicado e é possível que haja recurso para atacar esse acórdão. Esse é o resumo do procedimento nos tribunais.